Sabemos que a prática de bruxaria foi motivo de perseguição, tortura e condenação de diversas bruxas ao longo da história, sendo a bruxaria um conceito comum em obras de fantasia e ficção, mas com inspiração em momentos de realidade. No passado, mulheres que se dedicavam ao estudo e pesquisa de assuntos considerados proibidos ou demoníacos foram ditas como bruxas e condenadas à fogueira por isso. Historicamente, a prática está associada ao uso de habilidades ligadas ao sobrenatural, seja por meio de poderes inatos, técnicas de magias variadas e objetos enfeitiçados com o objetivo de prejudicar a saúde e até mesmo causar morte da pessoa sobre qual recai o feitiço. Conheça agora 6 objetos macabros da história da bruxaria. As penas são consideradas como objetos de poder mágico versátil. Estende o seu uso para diversas finalidades na construção de amuletos, rituais e objetos ritualísticos, podendo ser encontrado seu uso em diversas tradições de magia popular e bruxaria ao redor do mundo. A guirlanda de bruxa é um cordão que contém penas de galinha, que, sendo preta, tornaria o feitiço mais eficaz. Seu principal uso era amaldiçoar pessoas, trazendo azar e causando mazelas, doenças e morte. Enquanto cada nó era feito, a bruxa levantava a voz para uma maldição e assim estava pronta para ser colocada debaixo da cama de quem fosse alvo do sortilégio, podendo também ser escondida dentro do colchão ou do travesseiro. Isso já era o bastante para o feitiço agir. De acordo com o folclorista Charles Godfrey Leland, em seu livro Magia Etrusca e Remédios Ocultos, entre as penas também era amarrado ossos, cabelos e até dentes velhos, e tinha um propósito sinistro. Ele também relata como o objeto teria um mau cheiro extremamente desagradável. No século XVI, era comum que práticas de medicina fossem atreladas às de bruxaria. A linha entre magia e ciência era bem tênue. Dessa maneira, foi criado um item com base no ciclo lunar, a fim de determinar os melhores horários para tratar pacientes com expurgos, sangrias e banhos que trouxessem alguma melhora ou cura. Esse lindo dispositivo fazia com que fosse levado em consideração o estágio do ciclo lunar, os signos do zodíaco, os meses do ano, para descobrir como equilibrar os humores de um paciente e restaurar a sua saúde. John Dee foi um matemático elisabetano, astrônomo, astrólogo, alquimista e ocultista, e também conhecido por ser um conselheiro da rainha Elizabeth I. John foi um dos mágicos mais conhecidos do século XVI e passou grande parte de sua vida dedicada à alquimia, adivinhação e filosofia hermética. Trata-se de um cristal roxo claro, preso a uma corrente e anel. John afirmou que o cristal foi dado a ele pelo anjo Uriel em 1582, que o instruiu sobre como fazer a pedra filosofal, o objetivo final de todo alquimista. Ele acreditava que tinha capacidade de entrar em contato com anjos e espíritos e alegou que os anjos haviam ditado vários livros para ele. Esse cristal foi passado para o filho de John, Arthur Dee, que deu a Nicholas Cuperbi como recompensa por curar sua doença hepática. Cuperbi era um médico alquimista que o usou para curar doenças até 1651, quando afirmou que um fantasma demoníaco emergiu dele. Esse objeto, com sua história fascinante, dá uma visão curiosa da obra e da mente de John Dee, uma das figuras mais extraordinárias e enigmáticas da era elisabetana. O objeto místico se encontra no Museu de Ciências de Londres. Este é o coração de um touro perfurado com pregos de ferro e espinhos, que foi encontrado na década de 1860, na chaminé de uma casa de fazenda em Shoots Hill Farm, Somerset, Inglaterra, onde provavelmente foi colocado para causar sofrimento à bruxa que amaldiçoou a criatura.
Por mais tenebroso que seja esse objeto, ele na verdade representa uma tentativa de contramagia, proteção contra bruxas perigosas. Uma forma de espantar o medo de maldições era enfiar alfinetes, pregos e espinhos e depois assar o coração de um animal enfeitiçado. Como há uma ligação entre uma bruxa e a criatura que ela embruxou, as pessoas acreditavam que isso faria com que a bruxa sofresse. Textos históricos falam desses atos, principalmente datados do século XIX. Objetos assim foram encontrados em várias casas, muitas vezes em chaminés, onde o calor e a fumaça acreditava-se que continuariam a atormentar o suspeito de ter realizado o feitiço. Eles também eram plantados nas saídas e entradas vulneráveis das casas para manter as bruxas afastadas. Outra forma de contramagia são as garrafas de bruxa. Se uma bruxa estivesse ameaçando você, a defesa era criar uma, para atrair e capturar a bruxa e sua energia maligna. Muitas vezes essas garrafas eram cheias de vinho ou água do mar para afogar a dita bruxa, alfinetes e agulhas para empalá-las e ervas para repeli-las. Uma análise da garrafa de bruxa revelou que continha urina, pregos de ferro, alfinetes de latão, tufos de cabelo, pedaços de unha e talvez fiapos de umbigo. De fato, as chamadas garrafas de bruxas provavelmente eram usadas não por bruxas, mas para se proteger delas. Segundo o folclorista Ralph Melfeld, a suposta vítima de feitiçaria colocava um pouco de sua urina em uma garrafa com alfinetes ou agulha e a enterrava, acreditando que isso infligiria a dor aguda à bruxa, que seria incapaz de urinar até o feitiço ser removido. Um genuíno exemplar do objeto bizarro foi doado por uma mulher idosa para o Museu Pitt Rivers na Universidade de Oxford. Ao entregá-la, ela observou-se expressando com seriedade: "Tomem cuidado, dizem que há uma bruxa dentro dela, e se vocês deixarem ela escapar, será um problema." Segundo o curador do museu, a garrafa nunca foi aberta. A escada de bruxas é uma corda de aproximadamente 1,5 metro de comprimento, com um laço em uma extremidade, através da qual penas de galo foram inseridas ao longo de seu comprimento, tendo uma pedra amarrada no final. Assim como a guirlanda, era um instrumento de morte e doenças. Dizem que era usada para tirar o leite das vacas do vizinho, com base nas tradições da Escócia e da Alemanha. Já em Toscana, Itália, o objeto era usado para causar a morte de pessoas. Cada nó conteria uma pena e uma maldição. De acordo com algumas lendas antigas sobre a escada de bruxas, se diz que ela causa todo tipo de dores e dissabores em cada nó e penas. Quando terminada a escada, teria uma pedra amarrada em uma extremidade, e então seria afundada em um rio ou lago, ocasião em que a bruxa encaminha o feitiço dizendo: "Fulana, te desejo muito mal, e que só encontre nós em teu caminho, um após o outro, e que sintas muita dor nas juntas, ossos, cabeça e membros." Após proferir o agouro, o objeto era lançado nas águas e afundava. Com o tempo, a água afrouxaria e apodreceria os laços, liberando os maus desejos. Hoje, o único exemplar do objeto se encontra no Museu Pitt River e foi encontrado em Wellington, Somerset, no início do século XX. O objeto estranho foi achado no espaço do sótão de uma velha casa demolida, onde vivia uma mulher idosa que supostamente seria uma bruxa. Foi encontrado ao lado de 6 vassouras e uma velha cadeira. Os operários que fizeram a descoberta afirmaram que a cadeira era para a velha bruxa descansar, as vassouras para ela voar e a corda serviria de escada para permitir que ela subisse para o telhado. Hoje as escadas de bruxas tornaram-se um item na feitiçaria contemporânea, na qual é usada para conquistar desejos positivos. Realizar uma ação ritual, tentar lançar um feitiço em alguém, carregar um amuleto da sorte, todos exemplos de pensamentos mágicos. Emoções extremas tendem a encorajar o pensamento mágico. Por isso, a magia era tão atraente para as pessoas que viviam em épocas passadas. Particularmente na era medieval, onde viver era mais perigoso e a morte podia te encontrar ou virar esquina. Isso encorajava as pessoas a tentar influenciar seus destinos com magia.
Esse comportamento funcionou em conjunto com a religião oficial da igreja, pois para as pessoas comuns havia pouca diferença entre orações a um santo e feitiços mágicos para conjurar espíritos.